Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Freudcast. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, independente da hora que você vai nos assistir. O assunto que vamos trazer aqui hoje, com certeza, não é especificamente para um grupo de pessoas. É para todos. Todo mundo já passou por uma situação que demanda uma conversa sobre esse assunto que vamos ter hoje, ou conhece alguém que já passou. Direito de saúde. Também um pouquinho de direito do autismo, que está do pessoa com transtorno de espectro autista, que está tão em voga. Então vamos conversar aqui hoje. Trouxemos o Guilherme Carletti e a Esther Casagrande, que são advogados que militam nessa área, para conversar com a gente e para trazer informação num assunto tão necessário, que saúde é um direito que todos temos, mas será que todos exercemos esse direito de forma digna? Então estamos aqui, sejam bem-vindos, se apresentem, por favor. Obrigado Vinícius, obrigado Carol. Meu nome é Guilherme Carletti, sou advogado há 14 anos, comecei na advocacia empresarial e no meio dessa trajetória a gente encontrou o direito da saúde como um propósito de vida e é o que a gente tem feito desde então. Olá a todos, muito obrigada pelo convite, é um prazer para nós estarmos aqui, especialmente para falar do direito da saúde. Eu sou Esther Casagrande, sou advogada há um pouquinho menos de tempo, mas sou da área trabalhista, minha primeira especialidade é em direito do trabalho, mas foi no direito da saúde que realmente me encontrei. Encontrei o propósito para a minha vida e vi que é uma forma de eu ser instrumento de transformação na vida das pessoas. Que é como o Vinícius falou, a saúde é um direito universal. Todos nós temos esses direitos e muitas vezes somos impedidos de exercer. Então, é uma área que realmente é fascinante, a gente consegue ver a diferença que a gente faz na vida dessas pessoas. A saúde, se a gente parar para ler a nossa Constituição, fala especificamente do Brasil, não de uma forma muito universal no Brasil, no mundo, se a gente parar para ler a nossa Constituição, ela é linda, ela é maravilhosa, todo mundo tem acesso a tudo, todo mundo tem acesso a lazer, a saúde, a moradia, então todo mundo sabe que, nossa, que país maravilhoso que é o Brasil. A saúde, a que a gente vai conversar hoje aqui, especificamente, é a mesma coisa de todos os outros direitos que estão previstos para nós, cidadãos brasileiros que moram aqui no Brasil. Não é o que acontece. A gente tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que foi criado para dar esse alcance à saúde a todos, mas um país continental como o Brasil, nem sempre, quase sempre, a gente tem um problema, por isso que a gente paga plano de saúde. Que eu sempre brinco, né? O que a gente paga, mas a gente nunca quer usar. Exatamente. Mas quando a lei de Murphy, se a gente não paga, acontece alguma coisa. O plano de saúde surgiu para isso. O que especificamente, onde tocou vocês para levar esse tipo de advocacia? Quais são as demandas que vocês mais recebem e o que vocês entendem sobre esse direito de saúde? Nossa, essa é uma pergunta muito complexa que a gente tem que fazer uma análise desde a origem, né, da Constituição, que, como você disse, Vinícius, tem uma série de direitos, é muito bonito o texto, mas na hora da efetivação a gente tem uma série de problemas que passam pela questão orçamentária, pela questão de interesse político, por todos os custos, pela gama infinita de doenças que um ser humano pode ter, que podem ter um custo mínimo de um medicamento simples e tem medicamentos que custam milhões uma dose. Então, é uma análise muito complexa. Para isso, ao longo do tempo, foi criada a saúde suplementar, que são os planos de saúde, em que em torno de aproximadamente 20% a 25% da população utiliza dos serviços de plano de saúde, mas que também começa a apresentar, já de alguns anos para cá, um problema para conseguir suprir as demandas da população como um todo. Então, tratamentos que custam muito, eles tendem a ter dificuldades para ter acesso. Um tratamento de câncer, né? Se alguém tem uma pessoa com câncer dentro da família, você vai precisar de medicamentos que são caríssimos, na base de 20, 30, 50 mil reais por mês. Medicamentos para cardiopatias, medicamentos para esclerose, doenças que são degenerativas, têm um custo muito alto. Nem todo medicamento vai ser custeado por um plano de saúde, né? Para ter o custeio para o plano de saúde tem critérios específicos, né? Especialmente o alto custo e a necessidade de um tratamento em ambiente hospitalar ou que possa ser suplantado, integrado para um ambiente para fora do ambiente hospitalar. Tratamentos para pessoas com transtorno de espectro autista, hoje, talvez o que tenha o maior peso no orçamento dos planos de saúde,
porque houve uma explosão de casos de diagnósticos nos últimos anos, e são tratamentos que são contínuos, intensivos, caros, por tempo indeterminado. Então, especialmente para esse público dos autistas, os planos de saúde fazem de tudo para não fornecer os tratamentos que são necessários para o desenvolvimento dessas crianças. Então, no meio da nossa trajetória ali, né, o primeiro contato que a gente teve foi, mais ou menos, no meu caso, né, antes da Esther compor o escritório, há mais ou menos 9, 10 anos, eu tive contato com uma clínica, a gente prestou serviços ainda na área empresarial, né, para estruturação, para organização dessa clínica, e nesse momento eu tive o primeiro contato com o autismo. Anos depois, por indicações de pessoas diversas, esse segmento, o atendimento a esse público, passou a ser um dos principais atividades que a gente tem hoje lá no escritório. Particularmente no meu caso, eu nunca tinha pensado em atuar na área da saúde ou de autismo. Não tinha conhecimento praticamente nenhum sobre o autismo em si. Mas eu estava num período que eu entrei para o escritório do Guilherme em 2021, no início. Eu morava em Vitória e resolvi voltar para minha cidade no interior, em Castelo. E nesse período de transição, o Guilherme soube que eu estava saindo. Uma coisa engraçada que a gente acaba nunca falando. Eu e o Guilherme somos primos. Mas a gente nunca teve contato. A mãe dele é prima do meu pai. Quando eu saí desse antigo escritório, um amigo em comum comentou. E ele me chamou para conversar. Eu falei, olha, topo, acho legal a ideia de vocês. A ideia do escritório já era de uma advocacia não tradicional, uma advocacia um pouco mais moderna, mais atualizada. E já era o que eu sentia falta. Entrei inicialmente para exercer a área trabalhista. Só que quando eu comecei a ter contato com o autismo, com as demandas de saúde, eu fiquei bem balançada. Continuo amando a área do direito do trabalho, mas me pegou num lugar diferente, a saúde. Porque realmente é um direito muito sensível. E assim, na nossa profissão, no geral, ninguém nos procura porque tá tudo bem. Procura porque tá com algum problema. E quando a gente tá falando de um problema de saúde, isso não tem como você não se tocar de certa forma. A gente não pode deixar aquele problema da pessoa impactar no nosso serviço ao ponto da gente ficar tão sensibilizado de atrapalhar a nossa construção. A gente tem que saber separar. Mas é humanamente impossível você não se solidarizar e se colocar no lugar. E quando a gente consegue o acesso à saúde para essa pessoa, um medicamento, uma terapia, o que for, não tem nada que paga. É para isso que a gente trabalha. Então, realmente, o direito da saúde, dos autistas, ele veio como um propósito. Pra eu realmente, eu posso falar por mim, eu me encontrei. Nunca imaginei que fosse uma área tão ampla, porque você tem diversas doenças, diversas possibilidades para você atuar na área de saúde. Você pode pleitear uma cirurgia, e dentro da cirurgia tem vários tipos de cirurgia. Tem cirurgia que realmente não tem cobertura obrigatória, porque a gente tem que analisar a previsão do rol da ANS, que não é um rol taxativo, ele é exemplificativo, mas a gente tem os mecanismos daquilo que não está previsto, de como deve ser a cobertura. Mas é uma infinidade. E é uma coisa que todo mundo precisa. E que as pessoas dão muito valor ao nosso trabalho. Que isso também... todo mundo... Não é que a gente quer receber estrelinha quando a gente faz alguma coisa certa. Mas a gente ter o nosso trabalho valorizado é fundamental. É o que motiva. E a pessoa, muitas vezes, quando você faz o seu trabalho de forma bem feita, porque você faz... exatamente porque você gosta daquilo, muitas vezes, né? Quase a maioria das vezes, mas as pessoas quando recebem essa resposta positiva, parece que elas ficam gratas a você o resto da vida, né? Sim. E onde elas te encontrarem, elas vão falando, nossa, olha, isso salvou minha vida. E muitas vezes eu sinto, até exercendo, como eu trabalho desde 2008, infância e juventude, às vezes só exercendo o meu trabalho, entre aspas, exercendo o meu trabalho, de você ali receber aquela pessoa, deferir aquilo que ela está pedindo, alguma coisa assim, a pessoa vai te tratar o resto da vida como se fosse, meu Deus, essa pessoa salvou minha vida, ela me ajudou muito, não sei o quê. Isso acaba até envolvendo um pouquinho de saúde também, né? Porque o conceito de saúde ele é muito amplo. É impossível você definir o que é saúde. Se você falar na OMS, você vai ler aquilo ali e fala, tá, e aí, o que é saúde? Você lê e você não entende o que é saúde. Não só saúde física, saúde mental. Isso acaba até envolvendo um pouquinho, porque quando você faz o bem, você... olha aquela pessoa bem, você fica bem, quem estava perto e presenciou aquilo também fica bem, e todo um ciclo vai se movimentando e vai melhorando a sua saúde de uma forma mais geral, não só física. Exatamente.
E assim, o meu filho tá dentro do espectro autista, né? Então eu sempre leio muito sobre, eu sigo muitos Instagrams, estou sempre ali atenada sobre as informações. Infelizmente, o que a gente vê muito hoje são planos de saúde que se negam, né, a adesão de crianças dentro do espectro autista. E, por exemplo, pais e mães que não conseguem tratamentos para os filhos, nem pelo plano de saúde. Às vezes a pessoa já faz um esforço danado para pagar aquele plano de saúde, que às vezes nem pode pagar, Sim. e mesmo assim não consegue. Nesses casos de ser negado pelo plano de saúde ou não conseguir os tratamentos, o que o pai ou a mãe podem fazer? Primeiro ponto é importante a gente falar. Ninguém pode ser impedido de contratar um plano de saúde porque tem uma condição ou alguma doença pré-existente. Essa negativa de contratação, ela é vista como discriminatória. Nem mesmo para fins de carência, né? Sim. Então é um crime, no caso. Não Não é um exatamente. crime, mas... Pode ser configurado como um crime, a depender da situação como for, mas na verdade ela tem as punições pelo próprio direito civil. Uhum. Mas uma importante observação que o autismo ele não pode ser enquadrado para aquela carência de 2 anos como doença pré-existente, porque o autismo não é uma doença. Uhum. Então, é comum acontecer de a família ir submeter lá o pedido, né, o contrato do plano de saúde e o plano tentar impor essa carência de 2 anos para tentar se esquivar desse tratamento. Eu acho que, mais do que isso, a dificuldade mais comum que a gente enfrenta no dia a dia não é nem a negativa do tratamento. Porque o plano hoje, ele já sabe que é a obrigação dele fornecer o tratamento. Só que ele vai ter uma rede credenciada que não está preparada para isso. Vai ter uma rede credenciada que não está qualificada, que não tem profissionais especialistas. Né? Aquela criança ela não vai ter a carga horária que o médico prescreveu para ela. Então, encontrar todos esses fatores de forma dentro do sistema do plano de saúde hoje tem sido o maior desafio. E aí, quando a família não encontra, primeiro passo, fazer o requerimento, o plano vai dar esse direcionamento, você vai ter que entrar em contato com a clínica, né, ou com as clínicas conveniadas, porque na mesma proporção, hoje a legislação ela dá o direito à criança autista de ter o tratamento custeado pelo plano de saúde, mas na mesma medida ela dá o direito ao plano de saúde de que esse tratamento seja fornecido dentro da sua rede credenciada. Quando que o tratamento vai sair da rede credenciada? Quando essa rede não tiver profissionais aptos ou não tiver disponibilidade da rede suficiente para atender a demanda daquele paciente. Então aí esse paciente ou a família dele pode procurar a justiça para que consiga sair, né, do sistema e o custeio seja direto do plano de saúde junto à clínica. Por exemplo, a dificuldade, por exemplo, uma criança precisa de um neuropediatra e naquela clínica, naquela rede do plano de saúde só tem pediatra ou neuro, não tem um neuropediatra. Então, no caso, muitas vezes essa criança seria encaminhada ou para o neuro ou para um pediatra, não para um neuropediatra. Sim. Tem a possibilidade, por exemplo, não tem, está confirmado que não tem, é muito difícil, né? Porque às vezes você vai, não, mas o neuro atende essa criança. Não, mas o pediatra também atende essa criança. Tendo essa confirmação, essa família, as que têm condições, óbvio, contratar um neuropediatra e depois ser ressarcido pelo plano de saúde? Se não tiver, a gente tem alguns pontos que são importantes a gente falar. O primeiro não precisa ser um neuropediatra a dar esse laudo. Sim. Pode ser um pediatra. Quanto melhor a especialização desse profissional, melhor. Então, se puder ser um neuropediatra, infinitamente melhor, porque vai ter um conhecimento técnico muito maior para prescrever o que aquela criança realmente precisa. Mas se você tem um neuropediatra o que a gente vê hoje? No Brasil, são poucos neuropediatras. Aqui no estado, então, menos ainda. Uhum. Tem filas que estão filas de espera que estão em 2020 ainda. Isso a gente está falando até do particular. Uhum. Os particulares não dão conta de atender. Se o plano de saúde tem um neuropediatra e tem uma lista extensa, a gente pode ir. Aí a gente entra também no outro ponto. No autismo, tempo é ouro. Uhum. Tempo é cérebro. A gente tem que aproveitar o período da neuroplasticidade cerebral, de maior neuroplasticidade, que é ali na primeira infância, até os 6 anos, mais ou menos. Então, é nesse período que precisa da intervenção precoce, intensiva e qualificada.
Porque não adianta você estar fazendo uma intervenção precoce num profissional que não é qualificado. Exatamente. Muitas vezes o tratamento em profissional não qualificado é mais prejudicial para a criança do que não estar fazendo um tratamento e estar em casa sendo estimulado pelos pais. A gente está com um caso recente agora de uma criança que ela fez um tratamento numa clínica credenciada, saiu, a mãe estimulou e o resultado do estímulo da mãe foi melhor do que o da clínica. A criança se desenvolveu mais com o estímulo da mãe do que com a clínica. Mas isso também é uma mãe que buscou conhecimento, que fez o que estava ao acesso dela, não tinha condição de pagar uma clínica e também a fila no SUS ela é interminável. O SUS não tem os profissionais qualificados também, porque as qualificações, as capacitações são caras, não são fáceis de tirar, são caras, demoram a tirar e elas são continuadas. Tem renovação a cada 2 anos, a cada 1 ano, a depender. Então, essa mãe, ela se preparou, ela estudou com o que ela tinha e fez a estimulação em casa. E essa criança evoluiu muito mais com a estimulação da mãe do que com a estimulação de uma clínica que não atendia as necessidades do filho. Só que para isso ela teve que sacrificar a vida profissional, a vida Com social, certeza. né? Exatamente. Então, A mãe, às vezes, tem que abrir mão da própria vida, né? isso é muito comum, né? É muito comum É muito comum. a mãe, É. e geralmente cai na mãe, né? Recai Sim. sobre a mãe, né? É. A mãe tem que abrir a mão da própria vida para viver a vida do filho. Sim. Para conseguir viver naquela realidade que o filho demanda muitas vezes. Não é à toa que se a gente parar pra pensar, é o que uns 98% dos nossos casos é a mãe. É com a mãe até que a gente lida. Acho que a gente tem uns 3 ou 4 casos só que é o pai que tá de frente, que é o pai que abriu mão da vida profissional. Normalmente é realmente a mulher. E a gente ainda tem vários agravantes, porque quando tem um período de diagnóstico, tem um período de luto que aquela família passa, que é pela morte da expectativa que ela tinha naquele filho. A mãe planejou desde a gravidez, ela imaginou tudo que o filho poderia ser. E às vezes, quando vem um diagnóstico, ela acha que isso não vai mais ser possível. Já limita o Sim. filho, né? Já limita. O preconceito que existe. Por falta de conhecimento. Sim. É falta de Também conhecimento. por preocupação, né, de como vai Sim. ser a vida, por exemplo, social. Eu, quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei preocupada de como seria na escola. Se fariam bullying com o Miguel, se ele se desenvolveria da forma correta. Minha preocupação não era nem muito o diagnóstico ali que eu recebia, é como seria Já estava sofrendo a dor exatamente, da dor do já filho. estava antecipando. Exatamente. É. Que é comum. Então, e nesse período de luto, no primeiro ano de diagnóstico, o índice de divórcio é altíssimo. Isso aí eu conheço. São realidades que a gente passa. Como A a gente gente até comentou em algum episódio. eu comecei a viver essa vida do transtorno do espectro autista por causa do Miguel, né? Que a gente é familiar. Então, são coisas que a gente até começa a ver na prática, que a gente começa a ver que realmente faz importância. Infelizmente, muita gente trata o tempo como se fosse o tempo do adulto. E como eu, na área infanto-juvenil, eu aprendi desde sempre com as pessoas que o tempo da criança é diferente do tempo do adulto. Isso em qualquer parte da vida, qualquer segmento da vida, o tempo da criança é diferente do tempo do adulto. E pro tratamento, muita gente trata... Ah, não, peraí, semana que vem a gente resolve. Mês que vem a gente resolve. Em 3 meses está tudo resolvido. E como a gente vê que um dia na vida da criança faz uma diferença tão absurda, que aí eu vou dar o exemplo do Miguel. A evolução do Miguel, a partir do momento que ele começou a fazer as terapias dele, é uma coisa absurda. Então a gente vê, e a gente é meio Tomé às vezes, né? A gente só acredita quando a gente vê. É uma coisa muito absurda. E eu conheço também casos de pessoas, eu já ouvi esse relato, eu e minha esposa, e a gente conversando com uma pessoa que estava com um filho, que a gente via que é nível 3 de suporte dele, e ela contando pra gente que o marido, o ex-marido no caso, né, o pai da criança, assim que descobriu que recebeu o diagnóstico, ele simplesmente foi embora, eles nunca mais viram esse pai. Então é uma coisa muito real. Sim. É uma coisa muito que tá na nossa sociedade, isso, infelizmente, tá? A gente vive isso. Que as pessoas que não têm essa convivência, que não viveram ainda um amigo, uma parente diagnosticado com transtorno espectro autista, eles desconhecem. Então isso é bobeira. E esse é um entrave muito grande que a gente enfrenta até no próprio judiciário. Sim. E eu posso falar até por mim. Eu não tinha conhecimento de autismo. Eu tinha aquela empatia básica pela causa, porque entendia que era um transtorno, mas eu não entendia. E não é à toa que para começar a atuar, eu fui aprender sobre autismo. As palavras corretas a serem usadas, o que é o autismo, quando que diagnostica, tudo isso. Inclusive, nesse período que eu estava estudando, eu percebi que uma criança da minha convivência estava dentro do espectro. Até conversei com uma profissional que a gente já conhecia, falei, olha, estou estudando isso, vi isso, eu acho que essa criança pode ser. O que eu oriento, o que eu falo para essa mãe? E aí realmente confirmou.
E quanto mais a gente vai conhecendo, aí eu, depois disso, teve na minha família, tiveram diagnósticos de adultos, e que quando veio o diagnóstico, eu parei, eu falei, que eu fiz um retrospecto, que eu lembrei dele criança, falei, meu Deus, como que Ninguém viu isso? Exatamente. Tá, isso foi há 20 anos atrás, que foi adulto, que não tinha ainda o DSM, não tinha ainda os métodos de Aí diagnóstico. davam carimbos nas crianças, né? Exatamente. Desatento, bagunceiro. Exatamente. Eu Muitas falei assim, vezes como estranho. que ninguém... Nossa, que menino estranho, e né? ele- Não e brinca, ele- não e foi brinca uma com criança ninguém. que sofria bullying, que era afastado, que não conseguia fazer educação física por conta do contato. E que não tinha ninguém preparado para ver. E que ele perdeu muito tempo. E a falta do diagnóstico trouxe muitos prejuízos para ele na vida adulta. Com certeza. Essa questão que o Vinícius falou do carimbo, esse é um ponto que eu gosto sempre de chamar a atenção. Ninguém deseja que o seu filho esteja dentro do espectro, porque Ninguém. se está dentro do espectro é porque tem algum tipo de prejuízo. Só que o diagnóstico muitas vezes é visto como um rótulo. O diagnóstico ele não é um rótulo, ele é um ponto de partida. Você identificou É uma qual nova visão para sua vida, né? é uma nova visão para sua vida. Você identificou qual é a origem da dificuldade ou do não desenvolvimento do teu filho. Então, você já sabe qual é a matriz dali dos desafios que você vai enfrentar. Você já sabe qual é o caminho que você vai ter que perseguir. Se você não souber, você vai continuar tendo o problema, você vai continuar tendo a dificuldade e não vai saber exatamente como resolver. Então, por mais difícil que o recebimento do diagnóstico seja, ele é um ponto de partida, ele não é um fim. Ele não é um rótulo, ele não é uma sentença de morte, uma sentença de condenação, nem nada. Tem gente até que encara o diagnóstico como uma libertação, né? Sim. Porque ele consegue entender o porquê que ele é assim, consegue estudar e... mantendo- E é exatamente isso que o meu primo, que foi um primo meu que recebeu esse diagnóstico, falou. Agora eu entendo por que eu passo por tudo que Exatamente. eu passo. Agora eu me entendo. Exatamente. E por que foi o diagnóstico? Ele começou a fazer o tratamento com o psiquiatra por conta da depressão. O diagnóstico, né? Eu tava lendo uma conhecida minha psicóloga, ela falou assim, o diagnóstico depende também de como você vai recebê-lo. Ele pode ser uma prisão, ele pode ser uma libertação. Eu até comentei quando a gente estava fazendo com a doutora Francine aqui, um amigo meu que foi diagnosticado depois dos 40. E eu fui conversar com esse amigo meu. E ele falou, Vinícius, eu passei a me entender e a me respeitar. Ele falou, no começo eu não aceitei. Mas depois eu passei a me respeitar, porque eu parei de me ver como um estranho. Eu parei de me ver como aquela pessoa, eu comecei a entender tudo o que acontecia. Por exemplo, eu não conseguia dar um abraço na namorada, eu não conseguia dormir abraçado com a namorada. Porque eu sentia como se, a cada respiração dela, eu sentia como se fosse um badalo de um sino dentro da minha cabeça. E eu não conseguia contar isso pra ela com medo da pessoa, esse cara é doido. E hoje, com o diagnóstico, eu consigo me entender. Eu consigo entender quando eu estava sentado numa mesa e você soltava uma piadinha e eu ficava assim, porque eu não entendo piadinha solta no ar. Eu sou assim. Então, a partir daquele momento, no começo foi um baque, mas a partir dali eu fui olhando e falei assim, calma, eu sou assim, eu vou me respeitar assim. E ao mesmo tempo, o diagnóstico nem pode. Foi diagnosticado no transtorno do espectro autista. É diferente. Vamos tratar diferente, vamos botar ele no cantinho dele, cuidado com ele. Começa a tratar meio que numa redoma, Sim. porque ele foi diagnosticado. Então depende muito de como, não só a pessoa em si, mas como o entorno daquela pessoa vai ser também capacitado para conviver com aquilo, que agora não tem jeito. É uma realidade da sua família. Sim. Né? Do mesmo jeito que pessoas sabem assim, nossa, né, que a gente cansava de ver isso, né? Mesma idade, uma grita, um pula, o outro faz não sei o quê, e ele só fica sentado no cantinho. Ela só fica ali, ela não come, ela não sei o quê. De familiares falando isso. Assim, cara, é porque são pessoas diferentes, com expectativa, com situações diferentes na vida, com realidade, temperamentos diferentes, e cada um é cada um. E é importante a gente deixar claro aqui para as pessoas que estão assistindo a gente sobre... Não existe isso de cada criança tem seu tempo, tá, gente? Existem marcos de desenvolvimento e que a gente tem que ficar sempre atento ali. E, assim, se você perceber que o seu filho, sua filha tá com um atraso de fala, procura ajuda, procura os tratamentos. Por quê? Se não for autismo, você já vai estar tratando. De qualquer forma, é um atraso. Exatamente. E se for, continue o tratamento. Exatamente. Porque tem muita gente que fica falando assim, não se preocupa não, fulano de tal começou a falar com 5 anos, aí vai deixando. E só piora. Sim. Que na verdade aquela pessoa não tratou, porque o diagnóstico antigamente era... Muito mais. Somente quem estava nos níveis de suporte mais alto que era o diagnosticado, que era aquele mais clássico. Que foi o primeiro impacto que eu me lembro que eu era ainda
da criança, da fase de criança para adolescente, foi o primeiro impacto que eu tive com o que é o autismo. Foi com um filme chamado Rayman, do Tom Cruise, que ele é um nível 3 suporte, se não me engano, que ele tem coisas, até passa uma ideia do autista, da pessoa com transtorno de espectro autista super dotado, qual o poder que ela vai ter, que foi o primeiro grande impacto que trouxe assim, né? Caiu aqui, sei lá, 300 fósforos, ele olha 300 fósforos. Então você fala assim, qual o superpoder que essa pessoa tem? Aí começaram a divulgar, o Messi é autista, não sei o que, você começa a criar um imaginário popular de que todo autista tem um superpoder, todo autista é especial de alguma forma, no sentido, o que ele faz de diferente? Então, ou muitas vezes que são iguais, né? São todos iguais. Todos numa caixinha, Eles mas a gente tá falando de um espectro. Exatamente. Que vai do preto ao branco, que tem um matiz de cor ali muito grande, que não é só preto ou branco, não é aquela coisa... E por exemplo, que vem a própria dificuldade diagnóstica, porque como é um espectro que cada criança, cada paciente vai ter a sua particularidade, existem os critérios que você avalia, que são vários, é um teste bem extenso que é feito, mas cada um vai se comportar de um jeito. Total. Por exemplo, eu falei agora do atraso de fala, que é o sintoma mais comum, mas tem crianças autistas que começam a falar muito antes do tempo. Sim. Então, e eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Há uns dias atrás, saiu uma PL que estava para ser aprovada, não lembro qual o número da PL, mas que tirariam os autistas de suporte nível 1 do desconto de automóveis. Não foi isso? Alguma coisa assim? Para o BPC, para acesso ao BPC. Isso. Sim. Nesse caso, mesmo que a PL tenha sido aprovada, que eu acho que foi, o pai ou a mãe podem entrar com alguma ação judicial para reverter isso? Eu tenho até para confirmar, se não me engano, ele foi vetado, ele voltou por conta dessa parte do nível 1 de suporte. Não, eu acho que o que voltou foi o daquele... do valor que cada pessoa recebia. O BPC. Não, mas aí tem uma outra PL sobre o desconto de carros. Que estava sendo ao mesmo tempo, entendeu? Eu acho que é no mesmo PL, que eles estavam tentando limitar tudo, a questão do nível de suporte, porque... Tem muito isso, porque antes os níveis eles eram leve, moderado e grave. E mudou para 1, 2 e 3 de suporte. Sim. Entendiam que o leve, que é o 1, não tem tanta dificuldade assim, não precisa ter esse benefício, mas é leve para quem? Em Curitiba, leve pra quem não tem, né? Por exemplo, uma vaga de estacionamento em estacionamentos é para nível 3 suporte, nível 2 e 3. Quem é nível 1 não tem vaga especial. Mas é igual, até se a gente parar pra pensar na vaga, fazendo um paralelo. Por que tem essa vaga preferencial? Muitos têm problemas de locomoção, mas também tem muito a questão dos casos das crises. Então, você estando mais perto, no momento de crise que você precisa levar para um carro, você tem essa facilidade maior. Nível 1, nível 2 também tem crise. Total. Então, por que eles vão ser excluídos desse direito? E isso também vale para as outras questões. Igual o próprio BPC, que foi o que deu mais barulho, o nível 1 de suporte. Porque você tem que demonstrar que aquela pessoa tem, principalmente o BPC, ela tem uma desvantagem de longa duração, algum impedimento de longa duração que não permite que ela concorra em condições de igualdade com as outras pessoas, numa vaga de emprego ou em qualquer outro ponto. O nível 1 de suporte tem isso. Então, por que a gente vai limitar ao nível de suporte? É claro, não é porque todo mundo que está no espectro, não quer dizer que a pessoa não vai ser funcional, que ela não vai ter uma vida independente. Isso não quer dizer. Se ela tiver as intervenções precoces, ela for bem avaliada, bem conduzida, ela tem total condição de ser. Eu tô aqui, olha quanta gente adulta que trabalha que está sendo diagnosticada. Aí é o espectro, médicos né? e qualquer coisa, exatamente. E não é porque tem também o autismo que tem a deficiência intelectual. Pode vir junto, mas pode ter superdotação, que também traz muito prejuízo. Sim. Às vezes a gente acha assim, nossa, queria ser superdotado e... Não é tão simples assim. Você realmente pode ter um conhecimento técnico maior, mas isso impacta muito nas suas relações. Isso traz as dificuldades no outro ponto. E o trabalho também depende dessas relações. Então, o que a gente viu, vou até procurar saber melhor depois, é que tudo que estava sendo limitado ao nível 1 de suporte teria voltado para análise. Porque justamente aí é a força da sociedade. Sim. É o barulho. É realmente não aceitar as injustiças, brigar. E isso a gente vê muito nesse público das mães atípicas, elas têm muita força quando elas se unem. Ia trazer muita dificuldade para essas crianças, porque, por exemplo, quando eu levei meu filho, ele não falava ainda, então a gente não sabia se ele ia falar. Eu não sei nem te dizer se a gente ficasse dependendo do plano, se ele teria evoluído tanto assim como ele evoluiu, porque o Miguel, ele fazia de segunda a sexta, 4 horas por dia de terapia no mínimo. Sim.
Então, assim, quem garante que ele teria evoluído? Sim. Sim, Infelizmente, a realidade que a gente vê na maioria das clínicas de plano não é uma realidade que deixa a gente muito esperançoso Não. para aquelas crianças, porque é o que a gente até tinha comentado antes. As certificações, elas não são simples de tirar. E o que o plano de saúde quer pagar para os profissionais Exatamente. é irrisório. Então, assim, não se sustenta. Como que eles vão manter uma certificação? A gente não está falando de certificação de 2, 3 mil reais. 30, 40 mil reais. Mas tirando o plano de saúde da conversa, no Estado, eu vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo. Um senhor de idade, tinha 80 anos, só para fazer esse paralelo do Estado e plano de saúde. Sim. Ele tinha 80 anos, ele entrou com uma ação na justiça, eu estava no juizado especial da Fazenda Pública. Ele tinha diabetes, alguma coisa assim, ele era fumante, ele entrou com uma ação na justiça por um medicamento X. Quando foi para um núcleo de saúde, voltou com um relatório técnico, assim, olha, esse medicamento X, ele custa 2X. Existe um genérico, esse genérico aqui custa meio X. Só que para o genérico funcionar, ele vai ter que mudar o estilo de vida dele. Eu lembro que o relatório era bem desse tipo. Para o genérico funcionar, ele vai ter que mudar o padrão de vida dele. O padrão de vida dele, ele vai ter que passar a caminhar, ele vai ter que passar a ter uma alimentação mais saudável, ele vai ter que passar a não beber, ele vai ter que passar a não fumar, não sei o quê, tal. E conversando na época, a dúvida era, e aí, o que a gente vai deferir? E o meu pensamento foi, olha, eu até externei isso na época, eu falei, olha, um senhor de 80 anos procura justiça, o Estado pagar um medicamento, o médico indicou esse medicamento especificamente, ele entra querendo esse medicamento por cada de como ele levava a vida dele até ali os 80 anos, o estilo de vida dele era um estilo nada saudável que levou ele até esse caminho. E ele sai daqui condenado a caminhar, a ter uma vida saudável, a ter uma alimentação saudável, a fazer exercício, que é o que ele nunca fez. Você está julgando até fora da ação dele. Ele não entrou na justiça para eu quero ter uma vida saudável, o Estado me condene a ter uma vida saudável. Ele não quer isso, ele quer aquele medicamento especificamente. Nos planos de saúde, por exemplo, vocês entram com ação contra o plano de saúde. O plano de saúde não vai dar o atendimento necessário àquela criança no transtorno espectro autista. E o Estado? O Estado não seria também um polo passivo nessa ação para Estado? Se o plano de saúde não pode dar, o Estado vai ter que dar. Então, Isso é uma conversa. isso é uma bem conversa complexa. Você levantou até uma bola, Vinícius, para falar do nosso capítulo do livro. Porque quando a gente, o livro que a gente trouxe aqui para vocês, Perspectivas Legais, que a gente escreveu um dos capítulos, né, a gente fez com a coordenação da Luísa Lucena, que foi uma das nossas mentoras quando a gente começou a entrar, né, atuar no universo do autismo. O nosso tema é a mercantilização do autismo, né, e a gente fez o título como uma pergunta para a gente, na verdade, provocar a discussão sobre as responsabilidades. Muito se fala, né, todos os agentes, quando a gente fala de agentes, a gente fala de Estado, a gente fala de plano de saúde, a gente fala de clínicas, muitos agentes falam sobre mercantilização do autismo, porque todo mundo, quando teve o boom do autismo, todo mundo foi para esse segmento. Mesmo assim, falta mão de obra, mas tem clínica que cobra preços exorbitantes, e aí o plano de saúde, o Estado não consegue. Mas é realmente assim? Ou é todo mundo tentando justificar a sua falha? É todo mundo tentando empurrar a responsabilidade para o outro e acaba que ninguém assume o papel que deveria assumir. E quem perde né? é a criança. E quem perde é a criança. Exatamente. Porque isso, a gente trabalha na área jurídica, a gente sabe que 10 dias no processo, no mundo real, se transformam em 2 meses, Exatamente. 3 meses. Isso a criança vai perdendo. Vai perder. Exatamente. Então, assim, a origem de tudo, o Estado tinha obrigação de fornecer, só que o Estado não dá conta. Como o Estado não dá conta, ele criou a saúde suplementar. A saúde suplementar deveria assumir parte desse papel. Só que é uma conta cara que o plano de saúde ele não quer assumir. Aí ele começa a atacar a clínica. A clínica, tem clínicas boas, tem clínicas ruins, como em qualquer segmento, né? Tem bons profissionais, tem maus profissionais, tem clínica que vai cobrar valor exorbitante, tem clínica que vai cobrar a sessão que não foi realizada, mas você não pode generalizar. Como é que você combate esse tipo de conduta? Fiscalizando. E o plano de saúde ele tem prerrogativa de fiscalizar sua rede credenciada ou seu prestador de serviço. Só que ele não quer fazer isso, ele quer o baixo custo e se eximir das responsabilidades.
né? Capitalismo selvagem. É capitalismo selvagem. Por exemplo, existe uma associação que é a BPMC, Associação Brasileira de Psicoterapia e Medicina Comportamental, que tem diretrizes para os tratamentos de transtornos do desenvolvimento, né, do neurodesenvolvimento. Essas diretrizes são bem claras. Numa audiência de dos nossos casos lá no escritório, eu perguntei para um representante legal do plano de saúde em questão: vocês seguem, as clínicas que estão na rede credenciada, seguem as diretrizes da BPMC? Ela não soube me responder o que era a BPMC. Eu falei, olha, como é que uma clínica vai seguir se você que deveria fiscalizar, você não sabe? Ela respondeu que sim. Aí a gente fez mais algumas perguntas que... Qualquer coisa que você perguntasse ali, ela respondia que sim, assim, né? O que é a BPMC? Nunca ouvi falar. Ela viu uma oportunidade de negócio ali, né? Ela falou, nunca ouvi falar. Então, como você segue os critérios, vocês nunca ouviram falar sobre a BPMC. E a BPMC não está escondida. Sim. Todo mundo que é dessa área deveria conhecer os critérios, porque é ali que tem as diretrizes de quais são as qualificações dos profissionais, o que cada profissional atua dentro de uma intervenção pela terapia comportamental, pela terapia ABA, pelos métodos e tudo que for necessário, e como é que a operadora de saúde não conhece a BPMC. Então, como que ela está prestando um serviço de qualidade, obedecendo esses critérios, se ela nunca nem ouviu falar? Uhum. E assim, vamos ser sinceros, o autismo não começou agora. E a gente tem estudos de muitos anos já trazendo a proporção e o aumento dos diagnósticos. Então, eles não podem falar que estão sendo pegos de surpresa. Uhum. Todo mundo sabe que isso está aumentando, que a gente está aprendendo a diagnosticar e que isso está aumentando. Então, teve tempo para todo mundo se preparar. O que não teve foi vontade. Não teve vontade de investimento, de qualificação. E isso não é só também para os planos de saúde, para as escolas, para o SUS. O SUS não tem clínicas. A gente tem as APAES, que elas prestam um serviço fantástico. As APAES, elas merecem todas as honras possíveis, porque realmente o que essas instituições fazem é um serviço de ouro para a sociedade. E mesmo com toda a limitação. Eles fazem um serviço excepcional. Mas o SUS, ele não consegue. E aí também esbarra nessa questão do custeio do profissional que tem a qualificação. Porque no final das contas, acaba que esse profissional ele vai ter uma renda maior no particular. E, querendo ou não, é a profissão da pessoa. Ela tem que pensar no plano de carreira para ela. Ela não está errada de pensar por esse caminho. Mas a gente tem que buscar um meio termo para atender essas crianças, tanto no SUS quanto nos planos de saúde, de uma maneira qualificada. Até porque uma intervenção feita de forma precoce, qualificada, diminui drasticamente o custo que tanto o SUS quanto o plano de saúde terá com essa pessoa adulta. Uma vez eu ouvi de um cientista, né? Ele falando essa questão do autismo não existe agora, mas ele tá falando sobre ciência. Ele falava, gente, antes de ser ciência, já existia. Já existia. Não passou a existir porque a ciência comprovou. Então a ciência comprovou porque já existia. Exatamente. Então isso é muito simples. Então assim, o transtorno espectro autista sempre existiu. Não é que por que agora inventaram isso? Ele sempre existiu. Agora, com a tecnologia, com os estudos, a gente está passando a ter mais facilidade de diagnóstico. Sim, óbvio que com facilidade de diagnóstico, com amplo acesso a profissionais, a pais que vão ter ali, vão ficar de olho. Informação, né? Informação, exatamente. Sim. E a gente tá, eu sempre falo isso, né? Parece que é repetido, mas a gente está com tanta informação, o acesso à informação hoje está tão grande, e ao mesmo tempo é uma coisa meio... E ao mesmo tempo as pessoas parecem que não querem se informar. É exatamente essa sensação. Elas têm ali, informação está aqui, informação. Mas e aí, você está se informando? Não. Né? E uma criança hoje tem mais acesso à informação que o imperador romano teve na época dele. Mas você ter acesso à informação muitas vezes significa que você quer ser informado? Sim. Nem sempre. E a gente tem muita informação gratuita e qualificada. A gente tem diversos... Vamos para o Instagram. A gente tem várias personalidades, várias pessoas que trazem essas informações, que dão cursos gratuitos no YouTube, que têm acesso. O que não tem muitas vezes é a vontade. E a gente vê isso muito no judiciário. Por exemplo, o que a gente vê na prática? A não ser que o juiz, as pessoas ali da justiça tenham alguém na família, elas não sabem nada. Nada. Então, por exemplo, nas nossas petições, a gente tem um capítulo só para explicar o que é o autismo. Que a gente apresenta estudos científicos e a gente faz questão de explicar
para ver se aquela pessoa que vai receber aquilo vai conseguir entender um pouco do que aquela criança está passando e o que a falta de tratamento está ocasionando na vida dela. Casos mais graves a gente junta imagem, a gente Vídeos, junta foto, lógico, se a família permitir, né? Adolescentes, por exemplo, os casos que a gente tem de adolescente, praticamente todos têm uma gravidade altíssima por conta de perfil de violência, porque não teve o tratamento na época adequada. Às vezes é um adolescente não verbal, como ele não consegue se comunicar de forma adequada, quando ele não tem aquilo que é o objeto de interesse dele, ele se desorganiza, desencadeia uma crise, aí vem episódios de autoagressão, de heteroagressão. Então não é qualquer estabelecimento de saúde que vai conseguir tratar essa pessoa. Na semana passada a gente teve o Paulo aqui, que ele é de uma instituição de acolhimento de adolescentes. Sim. E ele estava relatando que hoje, acolhido com ele, tem um adolescente do transtorno do espectro autista, e que de vez em quando ele tem umas crises. E hoje ele já aprendeu como é que ajuda a regular essa criança, né? Aquele adolescente. Ele abraça, ele fala, o tio tá aqui, vai aprendendo. Porque também é um processo de aprendizado, né? É um processo que as pessoas que estão em volta é aquilo que a gente está falando, né? O entorno, como é que eles vão aprender a fazer isso. Especificamente nesses casos de violência, existem protocolos para serem seguidos para controlar a crise, para aquela criança, aquele adolescente, aquela pessoa não se machuque, que ela realmente seja controlada, não à força. Então a gente até teve um caso de uma profissional de um plano de saúde, de uma clínica, que é a criança nível 3 de suporte, numa crise muito séria, que não queria sair do carro para entrar na clínica. Ela falou, vamos tirar a força. Uma criança que estava numa crise super complexa, ela queria tirar a força. O que demonstra que essa pessoa não tem esse profissional não tem preparação. Não sabe nem o que ele tá fazendo não ali, adianta você tirar alguém à força, você vai agravar a crise. E existem os protocolos, existem metodologias específicas para controlar uma crise, para ajudar aquela criança a sair daquela crise e se autorregular. Então, não tem jeito, a qualificação ela é indispensável. Senão você pode, muitas vezes, prejudicar essa criança, esse paciente. Eu lembro que quando eu fiz a faculdade de psicologia, em 5 anos de faculdade, só tive uma aula sobre o autismo e completamente errada. Eu lembro muito bem, assim, que no slide tinha, não demonstram sentimentos, não olham nos olhos, não interagem e tal. Eu fico isso gravado na cabeça. Então, assim, acho que tem que começar também lá da faculdade, preparar. Gente, pelo menos, sei lá, põe uma matéria que foi, entendeu? Mas para preparar, porque realmente a gente sai da faculdade sem informação, a gente tem que correr atrás para estudar. É muito do senso comum do que é passado, né? Sim, eu me lembro, eu sempre falo, eu tenho flashes da minha infância, eu via muita televisão. Eu lembro, eu criança, tinha uma propaganda que passavam crianças com síndrome de Down. E eram vídeos de crianças rindo, aí olhava pro lado, aí o outro correndo, não sei o quê, e a música de fundo, olha o que passava na televisão, né? Era a música da Rita Lee. Dizem que sou louco por pensar assim. Aí no final era, mais louco é quem me diz, mas olha o que alcançava a televisão. Tudo bem, eles queriam mostrar que eles não eram loucos, mas quem estava vendo ali já vinculava o louco com uma pessoa com síndrome de Down. E o óbvio, ele sempre precisa ser dito. E quando a gente fica repetindo muitas vezes, a gente acha que a gente está repetitivo, mas é porque a gente está na nossa bolha. De ter uma pessoa com transtorno espectro autista, de estar nesse meio, de conversar, não sei o quê. Então, tô sendo repetitivo. Mas o longo alcance, o alcance de larga escala, não está sendo repetitivo. Porque ainda tem muita gente que trata como é só um diferente, é só um doidinho, é só uma loucura. Isso frescura, moda, né? Ó, isso é mimimi, tá? Isso é frescura. Isso é malcriação. É falta de coça. Se fosse na minha época, levava uns tapas. Porque esse discurso também de minha época, parece que a pessoa morreu, né? Como se não estivesse vivendo na época de hoje. É como se a gente não fosse seres que evoluem. Na minha época, fica na sua época, porque você já morreu, você não tá vivendo na época de hoje, não. Mas você chega na escola, por exemplo, uma pessoa que não tá diagnosticada no transtorno do espectro autista, ele é tratado do diferente, do doidinho, só o estranho. Então, isso é muito... Então, precisa ser dito. E pessoas, por exemplo, como o Mion, que fala sobre isso abertamente. O Felipe, que tem falado muito sobre isso. O Felipe Araújo, pai do Miguel, que tem falado isso muito abertamente. Por quê? Porque eles são pessoas com acesso muito amplo. Muito maior. A gente está aqui conversando, pessoas vão ter acesso ao que a gente está conversando? Vão. Mas o Marcos Mion tem um acesso... O acesso que as pessoas têm dele é muito grande, o Felipe é muito grande. Então, quando você vê uma pessoa falando que ei, não é frescura, não é malcriação. Aquele menino, ele não é malcriado. Aquilo ali está acontecendo porque ele está na crise. É muito necessário isso. E essa foi uma mudança de visão minha quando eu comecei a me informar.
Eu vejo que eu perdi muito tempo, que eu deveria ter me informado muito antes, mas realmente não fazia parte da minha realidade. Foi uma falha, realmente, que eu vejo. Pela falta de formação, que na verdade, essas coisas não é nem só na questão de ser tratado numa faculdade de psicologia. Na escola, a gente já tem que aprender um pouco sobre isso também. Porque a gente está lidando ali na escola com as pessoas que são diferentes, e a gente tem que entender o que é essa diferença e respeitar. Nunca mais eu olhei uma criança no shopping se jogando e falei que era birra. Eu não sei se é. Pode ser, mas pode ser uma crise. Eu não sei, eu não conheço a criança. A gente aprende a não julgar e a tentar entender um pouco mais o próximo. Então, mas isso eu só fiz a partir do momento que eu tive informação. Mas também a partir do momento que isso me sensibilizou, que eu comecei a buscar essa informação, eu nunca mais parei. Isso se tornou um propósito nosso. Então, no Instagram do escritório, a gente traz informação sobre autismo. A gente promove eventos em abril, principalmente em abril, que é o mês de conscientização. A gente faz parcerias com a PAI lá na minha cidade. A gente produz esses eventos gratuitos para as pessoas terem informação. O livro, a gente também tenta disponibilizar ele para as pessoas. Nós temos no nosso site e-books que falam um pouco sobre esses direitos também. Gratuitos também. Que são gratuitos também. Por quê? Por que eu vou guardar esse conhecimento para mim, sendo que se eu compartilhar ele, eu posso impactar e ajudar as pessoas? E é preciso que as pessoas tenham informação sobre os seus direitos e também sobre tudo que envolve, para que ela possa, de fato, se desenvolver. Que aquela mãe, a partir do momento que aquela mãe, aquele pai, ele toma conhecimento sobre os direitos, ele vai possibilitar que o filho dele tenha uma vida muito melhor do que se ele não tivesse acesso a nada. E questão escolar? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque vai naquela questão do o que é saúde, de uma forma muito ampla, né? A questão escolar, quando eu estava atuando em infância civil, a gente recebia muita ação contra o Estado, contra o município, requerendo o acompanhamento de um terapeuta em sala de aula junto. Porque se você faz saúde também, é uma criança poder frequentar a escola e ter dignidade dentro da escola. Isso faz parte da saúde de uma forma ampla. Sim. Vocês têm alguma atuação também nesse segmento? Como é que vocês veem isso hoje? Como é que o poder público está atuando hoje em dia? Escola particular, a gente já conversou diversas vezes aqui, né? Teve escola particular que se nega assim, e não quer, não vou botar, e ou quando bota, coloca uma pedagoga ali que tá, um estagiário de pedagogia para ficar só sentadinha do lado do criança como se fosse uma babá. Uma pessoa que não tem formação nenhuma. Não é isso. Precisa de aba Exatamente. Primeiro ponto é saber o que aquela criança precisa. Ela precisa de um terapeuta, de um acompanhante terapêutico, que é um profissional da saúde, que vai aplicar terapia em sala de aula, ou ela precisa de um acompanhante especializado, que é alguém para aplicar a parte pedagógica, a parte escolar. Ou ela precisa de um cuidador, que é alguém para ajudar a ir a um banheiro, a se alimentar, a ter esses atos de cuidado. São 3 figuras diferentes, que a depender de cada criança, ela vai precisar de um. Se é o caso de um AT, que é o acompanhante terapêutico, profissional da saúde, essa obrigação seria da operadora de saúde. Se a gente está falando de família. Ou da família. Aí a gente entra numa discussão quente. Essa é uma discussão quente, bem controversa. Tem tribunal que, na verdade, a maioria dos tribunais ainda engatinha até por conta da confusão terminológica. E porque ainda não tem regulamentação também, o que é o AT, o que é o AE. Na verdade, saiu recentemente, em setembro do ano passado, um parecer técnico da ANS dizendo que a obrigação do plano de saúde é a cobertura do tratamento em ambiente clínico. Então, o tratamento que é no ambiente natural, que seria o ambiente domiciliar, no ambiente escolar, na pracinha, onde tiver o ponto de dificuldade da criança, teoricamente, por esse parecer, não estaria contemplado pela obrigação do plano de saúde. Só que esquece a ANS, quando, assim, aí fazendo já uma crítica ao emitir esse parecer, que a Lei 14.424 de 2022, né, que declarou expressamente que o rol da ANS ele é exemplificativo, ele coloca lá, né, na Lei dos Planos de Saúde, um dispositivo que diz que o tratamento ele tem que ser fornecido pelo plano de saúde, quando prescrito por um médico, desde que haja comprovação científica. A ciência aba, por natureza, é em ambiente natural. Como é que você vai desconstruir a ciência que está comprovada para colocar todo mundo dentro do ambiente clínico e excluir
um terço, 2/3 da ciência, né, do método científico que foi... Como se o tratamento fosse só dentro da clínica. Exatamente, só dentro da aquele clínica. paciente não tem demanda só em ambiente clínico, ele também tem as demandas nos outros ambientes que ele frequenta. Exatamente. E o contexto, o momento em que esse parecer da ANS veio, foi um momento muito próximo, né, no ano passado, entre final de agosto e início de setembro, que uma associação que se diz representante dos direitos dos autistas enviou uma carta para o Ministério dos Direitos Humanos dizendo que o tratamento com base na ciência ABA era o novo neomanicomial, como se estivesse tentando fazer uma internação manicomial das pessoas com transtorno de espectro autista. Mas, ora, se a própria agência reguladora está dizendo que está desvirtuando a ciência que é utilizada para o tratamento, dizendo que todo mundo tem que ficar dentro do ambiente fechado, carga horária intensiva, muitas horas por dia. Talvez não seja uma forma de tentar derrubar essa forma de tratamento porque ela custa muito? Exatamente. Isso porque a ciência ABA ela é considerada padrão ouro no mundo. É a recomendação da OMS, é o que os Estados Unidos segue. Os Estados Unidos hoje é o país que está mais desenvolvido nessa área. É o que todas as instituições sérias, internacionais e até as nacionais também, seguem. Eu achei um absurdo ciência ABA isso. é a ciência custa, padrão né? ouro, mas Custa. é caro. É caro, né? Exatamente. E querendo ou não, uma coisa que a gente não pode esquecer. Plano de saúde é empresa. Sim. Empresa precisa ter lucro. Mas não é lucro a qualquer custo. E existem os mecanismos de regulação para que ela faça a compensação para que isso se torne execuível. E coitadinho, o plano de saúde vai quebrar. Olha a última resposta do lucro que essas empresas tiveram. Quebra não. Quebra não. Tem gente que paga plano e não usa. Exatamente. Quantos pagam plano a vida toda e não usam, né? Eu mesmo, eu pago e não uso, graças a Eu Deus. também. É que a gente paga A não gente querendo paga usar. pra não, é igual o seguro de carro também. A gente É. paga pra não usar, mas se usar, tá ali. Mas voltando para a parte escolar, porque a gente desviou quando a gente começou a falar do AT, aí tem esse problema. Quem é que vai custear? É o plano de saúde? É a família? Se for para fins terapêuticos. Para a parte pedagógica, essa responsabilidade é da escola e a escola não pode cobrar mais por isso. Isso tem que estar dentro da matriz de custo da Só um escola. adendo também, caso essa criança que tá precisando do AT, ele tem um AT que a família queira pagar, a escola não pode impedir que esse AT entre e faça a atividade dele. É obrigatório que ele seja aceito no ambiente escolar. É claro que vão ter regras de funcionamento, como qualquer empresa. Tem que ter identificação. A troca excessiva é ruim para a criança e é ruim para a escola também, porque tem que ter um controle. A escola tem a obrigação de cuidar daquelas crianças que estão sob sua vigilância, então é natural e é necessário que tenha as regras. O que não quer dizer que essa pessoa não pode entrar. Ela tem que entrar. A gente já viu o que tira a autoridade da professora, né? Então, o Miguel estudava numa escola super renomada em Vitória. E que a gente queria pagar acompanhante terapêutico especializado em ABA. E eles criaram muita dificuldade para isso. E aí eles falavam que tira a autoridade do professor, ou que outros pais não iam gostar de ter uma outra pessoa dentro da sala, e ficou insistindo naquilo. Eu tirei da escola, porque eu não prefiro nem discutir. Você percebe que não é uma escola preocupada com a inclusão. Porque Às a inclusão não é só aceitar a criança É. com autismo com alguma deficiência. É promover que permitir com que ela interaja com as outras crianças e que ela tenha, na medida da sua diferença, da sua dificuldade, que ela tenha as mesmas condições. Esse é um outro ponto que pode, não estou falando que é exatamente o caso, que é muito comum, mas e que pode acontecer, que é uma discriminação velada. A escola não fala diretamente para a família, eu não quero o seu É filho como aqui. se você acabou a vaga, né? Ele não fala que acabou a vaga. Não, acabou a vaga. Mas eu já recebi relatos de família, né? E nós já fomos até em escola também. Que foi na escola lá, conhecer a escola. Nossa, mas aqui é assim, faz muito barulho, que não sei o quê. Vai demonstrando todas as condições que o filho atípico daquela família não toleraria. Meio que para induzir a mãe. Eu não te falo que você não pode, mas eu faço você ter a ideia de que aqui não é o lugar. Aqui assim, tá? A gente tá colocando seu filho em risco. Que isso? Vamos botar seu filho aqui? No caso dessa escola, o que eles faziam? Eles fingiam que o Miguel estava super bem. Aqui, inclusive, tinha desenhos até que dava pra ver que não tinha sido ele que tinha feito. Pra tentar dizer assim, ó, não precisa, ele não precisa não, tá? né?
E aí teve uma outra situação que foi da mesma rede de escola, só que um outro nome, mas mesma rede, que eu liguei para perguntar se tinha vaga. Eu falei assim, tem vaga em tal idade? Tem que primeiro preencher uma ficha. Eu falei, não falei nome, nada. Eu falei, eu só quero saber se tem vaga para tal idade. E tinha que preencher a ficha primeiro. Por quê? Justamente, né, para... Também tem a clássica, já tem 3 autistas nessa sala dessa escola, não tem mais vaga para autista. Exatamente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas inclusive, negar o acesso, dificultar isso, pode gerar responsabilidade criminal para o responsável, para o diretor da escola. Ele não pode negar vaga, ele não pode cobrar valores a mais para essa família, nada disso. A escola particular também é uma empresa que também tem a função social dela. Ela não pode simplesmente escolher qual parte da legislação ela quer cumprir, ela tem que cumprir a legislação inteira. E quando alguém abre uma escola, ela sabe que ela vai ter as obrigações legais que ela vai ter que cumprir. Agora, mas na parte escolar, onde o bicho pega mesmo é no PEI. Que é o Plano Educacional Individual. Que a maioria das escolas se recusam a fazer. E não tem jeito. Inclusive, as pessoas com altas habilidades também precisam desse PEI. Porque é uma adaptação curricular para adequar aquele conteúdo que está programado para aquela idade que a criança está às condições dela. E se há prescrição de que é necessário aquele PEI, a escola deve fornecer, deve na criar verdade, deve ser construído. Porque é uma construção de todos os agentes. Tem um parecer do MEC, eu não vou lembrar o número, que ele fala que a construção do PEI tem que ser feita pelo médico, em conjunto, da escola, com o médico, com a família, com os profissionais da equipe multidisciplinar que assiste a criança e, se possível, a própria criança. Se ela tiver condições de intervir, de se expressar, de auxiliar, ela vai auxiliar na medida do possível. Então, só que ninguém faz, né? A escola vai tentar fazer aquilo que é o mais fácil. Eu vi um relato de uma mãe, ela tem um filho com superdotação, que ela teve que mudar de cidade. Porque é o problema da superdotação, né? Qual o problema que ela estava tendo com o filho dela? É uma cidade pequena, ela estava tendo problema naquela cidade, porque o filho dela não se adaptava, porque tudo que... É o relato dela, tá? Tudo que passavam para ele achava tão simples e tão fácil e tão banal, que ele simplesmente passou a ligar o foda-se pra aula. A aula para ele era só um momento que ele tinha que estar ali, não tinha um atrativo. Que tava todos os colegas e todos os amigos de sala se empenhando para fazer, não sei o que. Ele recebia, ele olhava, em minutos ele resolvia aquilo e acabou. Esse aqui que é a escola, e a escola não entendia, mas ele é superdotado? Então por que ele está tendo essa dificuldade aqui agora? Porque ele não acompanhava o que ele precisava da escola, com o que ele conseguia ali. O que você precisa para tirar o melhor dessa criança? Sim. Então, como você fala aquela questão do superdotado, nossa, superdotado, que coisa maravilhosa que ele é superdotado, hein? É uma criança de 7 anos, superdotado. Aí você está no meio envolto de crianças de 7 anos que estão vivendo a realidade de uma criança de 7 anos, mas com um garoto superdotado que para ele aquilo ali... Ou ainda promovem o avanço escolar dessa criança, mas essa criança... vamos lá, de 7 anos, superdotado, está no ensino médio. Ela não tem preparo para estar ali, preparo social, que é uma das grandes dificuldades do autismo, é a questão social. Sim. Então, do que adianta você promover esse avanço para tentar igualar, de certa forma, a questão escolar e todo o resto trazer prejuízo para essa criança? Então, não é tão simples assim. É preciso adaptação curricular para que aquela criança possa igualar essa questão da escola também com a parte social. A parte educacional com a parte social. E para fazer isso tem que olhar o indivíduo como indivíduo, não o indivíduo como coletivo. Né? E você só consegue desenvolver isso. Tem as demandas individuais. E é por isso que um acompanhante, um professor, para várias crianças não costuma funcionar. Porque cada criança tem a sua particularidade, a sua necessidade. Como que um profissional vai conseguir... E a gente não está falando de crianças típicas que conseguem... ficar sentadas, que conseguem ter aquela questão da atenção maior. A gente está falando de crianças que têm um transtorno, que estão dentro de um espectro, que têm as suas demandas, que muitas vezes uma vai para um lado, outra vai para o outro, precisa se regular. Como que... E se é uma criança com agressividade, que precisa ter uma crise e precisa ter alguém para controlar? Como que esse profissional vai dar conta disso tudo? E é por isso que tiveram muitos profissionais que adoeceram. Do mesmo jeito que a gente fala, coitado de um professor que tem uma sala de 30...
Porque que a gente não está olhando para esses outros profissionais, também tem que dar conta de várias crianças que demandam de atenção o tempo inteiro. Então, a gente também tem que olhar por esses profissionais até para preservar a saúde mental deles. Eu queria agradecer. Quando o papo é bom, a gente vai Passou bastante rápido. Vocês querem falar do livro, por favor? O Instagram de vocês que falaram que tem tanta informação. Se vocês quiserem Sim. passar da informação do livro, do Instagram. O nosso Instagram é @carletecasagrande.adv, tudo junto, sem o E entre Carlete e Casagrande. E lá a gente posta bastante conteúdo sobre autismo, a gente também posta sobre direito da saúde, mas principalmente voltado do autismo. E ali é um canal realmente para tirar dúvidas. A gente faz os posts, a gente abre as caixinhas e quem tiver dúvida, a gente está ali à disposição para esclarecer com as informações. E o nosso livro, esse Perspectivas Legais, ele traz vários temas. O prefácio dele é pelo Dr. Tiago Castro, que hoje é um dos maiores do país, sobre o tema do autismo. E são vários profissionais extremamente qualificados, falando sobre vários temas. É uma leitura realmente simples de ser feita, ela foi construída para profissionais e para famílias, para a sociedade no geral. Ele está à venda no site da Literary Books e também na Amazon. E eu recomendo muito, não só por termos participado, mas porque a informação ela é essencial. Sim. É através da informação que a gente pode transformar e impactar vidas. E dentre os profissionais que estão no livro, não são só advogados. A maioria são advogados, mas tem médicos, tem geneticistas, terapeutas, tem profissionais de outras de áreas educação também. É um livro bem completo. E no segundo semestre também vai ter mais um livro que vai ser lançado também, que a gente está participando, que depois a gente passa para vocês. Com certeza, que se puder, a gente grava mais 2, 3 falando sobre isso aqui, exatamente. porque quando é um assunto que toca a gente Sim. tem que trazer Sim. muitas vezes. Eu queria agradecer vocês dois. Obrigada, gente. Queria pedir para você que tá aí, curtir, compartilhar, passa para frente, porque a informação é assim, quanto mais a gente passa, mais alcance vai ter no YouTube, no Instagram, segue nossos canais, compartilhe nosso Ativa o sininho. ativa o sininho, faz tudo que você puder fazer aí pra gente continuar trazendo assuntos de importância imensurável para a sociedade de uma forma geral, tá bom? Valeu, pessoal, brigadão, até a próxima.